Primeiro, eu tenho vários luxos na minha vida, e um luxo é esse, ter conhecido Clarice. Quando a gente tem mais de 21 anos, tem alguns privilégios. Você já conheceu algumas pessoas. E aqui, como 90% tem só 30, não tem nem 30 anos, não é isso? Eu vou falar de 1962. Parece Idade Média, né? Zé Castelo nem tinha nascido. Você também não, olha só. Eu era estudante de letras em Belo Horizonte, na Faculdade de Letras. Sou eu, não. E eu havia escrito, enquanto estudante, um ensaio sobre a maçã no escuro. E Clarice foi convidada para ir lançar o livro lá em Belo Horizonte. E, por deferência de alguém, me chamaram para apresentá-la na livraria Francisco Alves. Para mim, como estudante, aquilo era um acontecimento. E aí, primeiro, eu aprendi uma coisa muito estranha sobre a vida literária. Tinha 6 pessoas no lançamento. Essa multidão aqui hoje, né? Clarice é uma febre, tinha 6 pessoas no lançamento. Aliás, eu assisti um lançamento do Jorge Amado também, a Gabriela Cravo Canela, que tinha 7 pessoas. Então, as coisas vão crescendo com o tempo. E nesse lançamento, depois saímos para jantar. Você já pensou um estudante de letras saindo para jantar com Clarice Lispector? Não? Mais 2 amigos, fomos jantar num restaurante chinês, etc. Eu lembro que veio uma sobremesa e eu estava falando com ela sobre a maçã no escuro, e a sobremesa era uma maçã. E eu dizendo para ela que a maçã no escuro, o garçom, não, a maçã está escura assim, mas ela está boa, você pode comer, etc. E, a partir daí, estabelecemos uma certa ligação. Quando eu a fui receber no hall do Hotel Normandie, em Belo Horizonte, claro, já fiquei impressionado, porque eu já sabia que era uma mulher deslumbrante. Todos os homens que conheceram Clarice na sua primeira fase se apaixonavam imediatamente, né? E esse primeiro impacto, esse primeiro contato. E daí surgiram vários outros contatos, quando depois eu mudei para o Rio de Janeiro e tive mais possibilidades de estar com ela. Sobretudo, eu a convidei para dar um curso de criação literária na PUC, aí nos anos 70. E lamento não ter gravado essa aula, né, que ela deu, que era uma aula meio esotérica, porque ela falava pouco, mas falava também o essencial, onde ela explicou o seu processo de criação, etc. Aliás, uma das vezes que eu a convidei para ir à PUC, numa outra ocasião, na aula de um professor, eu até contei isso em algum lugar, eu cheguei um pouco atrasado e a aula já tinha começado, ela estava na mesa, eu entrei, ela estava silenciosa, e a turma assim também meio perplexa, acuada, ninguém falava nada e ela também não falava nada. Então, era uma conferência originalíssima, né? Era uma conferência silenciosa. Aí, naquele constrangimento, ela falava uma palavra ou outra, uma frase ou outra, para quebrar aquele clima, eu, irresponsavelmente, falei, ô Clarice, você acha que 2 e 2 são 4? Ou 2 e 2 são 5, como diz essa música que está na moda aí? Aí, espantosamente, a Clarice contou uma piada. Ela riu e falou assim, isso me lembra uma piada. Vocês sabem qual a diferença entre um neurótico e um psicótico? Ninguém sabia. Ela falou, a diferença é a seguinte, é que o psicótico diz assim, 2 e 2 são 5. Um neurótico diz, 2 e 2 são 4, mas eu não aguento. Né? É a melhor definição do neurótico, né? Ele está dentro ainda do sistema, ele não aguenta, mas está dentro do sistema.
E várias vezes ela foi à PUC, a meu convite. Uma das vezes que eu considero bastante emblemática era um encontro nacional de professores de literatura, e havia lá um debate entre dois enciclopedistas. Era Luiz Costa Lima de um lado e Zé Guilherme Melchior do outro. Um citava alemão, outro citava chinês, outro citava inglês, aquela coisa teórica, complicadíssima. Aí, no meio daquela discussão, Clarice se levantou, saiu e foi embora. Eu estava na mesa dirigindo, fiquei até um pouco preocupado se ela estava passando mal. Ela estava com a Nélida acompanhou. Depois eu liguei para ela, falei, Clarice, tudo bem? Eu vi que você saiu um pouco precipitada da reunião, do congresso. Ela falou assim, eu fiquei ouvindo aquela discussão, aquela coisa teórica, foi me dando uma fome, eu vim para casa, comi um frango inteiro. Esse tipo de comentário é a Clarice pura, né? Som. Som, tá aqui. Isso é a alma de outro mundo? O que é isso? Então, ela tinha essas respostas que se enquadram dentro do universo dela. Você, quando se aproximava de Clarice, você tinha que ter consciência de estar se aproximando de um ser um pouco especial, um pouco diferente. Ela era liminar, ela estava nas fronteiras realmente entre a sanidade e a loucura. Vocês sabem disso. Tanto é que ela frequentou analista durante muito tempo, fez análise, ela se internou algumas vezes. Eu até tive uma outra experiência com ela quando eu dirigi a Biblioteca Nacional, e uma ex-aluna minha, Estea Schwartz, me pediu uma autorização para criar na Biblioteca Nacional uma Sociedade das Amigas de Clarice. Bonito, né? Você estava nisso, não? Você era criança ainda, 90, você foi? Então ela reuniu umas 30 ou 40 leitores de Clarice e começaram a se reunir mensalmente na biblioteca. E na primeira reunião houve uma coisa curiosa, a minha chefe de gabinete chegou na minha sala e disse, olha, eu estou chegando, passei lá pela entrada da biblioteca, tem um pessoal lá se reunindo. Eu falei, não, são as amigas de Clarice, vão se reunir aqui uma vez por mês. Aí ela disse o seguinte, mas tem uma atmosfera muito estranha naquele pessoal, parece o clube do Lexotan. É que leitora de Clarice está fora da realidade. O leitor de Clarice não está pisando no chão. Eu digo sempre que eu reconheço um leitor de Clarice a 50 metros. Vem andando, eu sei se é leitor ou se não é, porque é um tipo de pessoa que está pisando em outro lugar, está caminhando em outra realidade. Como ela. Outro dia, acho que até no programa do Jô, para terminar essa parte, né? Ele me perguntou uma coisa qualquer sobre jantar. Olha, vem a alma aí. Sobre um jantar que uma vez eu dei lá em casa para a Clarice. Viu? Nada. Pois bem, ela vivia dizendo para mim e para a Marina, minha mulher, dizendo, vocês convidam pessoas para jantar e nunca me convidaram. A Marina disse, que isso, Clarice? Jantar lá em casa é quando você quiser. Eu nunca te convidei assim, porque eu não queria te incomodar, porque ela tinha uns horários muito especiais, né? Dormia cedo, eu era uma pessoa muito diferente. Não, mas a hora que você quiser. Aliás, vamos marcar. Você escolhe o dia, a hora, e escolhe quem que você quer nesse jantar. Então, escolhemos lá umas 20 pessoas, havia um congresso de literatura no Rio de Janeiro na ocasião, e num horário especial, porque ela dormia cedo, tomava aqueles remédios dela. Então, marcamos o jantar para 7h30. Esse é jantar de americano, né? E fui pegá-la lá no Leme, onde ela mora. Trouxe, e o jantar começou, todo mundo ali, Clarice, tal, jantar, Clarice. Daí, uns 15, 20 minutos, ela disse assim, estou com uma dor de cabeça, quero ir embora. Falei, que isso, Clarice? Espera o jantar, vai começar daqui a pouco.
Não, estou com uma dor de cabeça. Aí a Marina interferiu e percebeu que não tinha jeito. Quando ela queria uma coisa, estava decidido. Então, eu a levei de volta. Levei para casa. Então, o grande jantar para Clarice foi sem a Clarice. Né? As pessoas estão sabendo disso e não tinha nada demais. Portanto, era uma pessoa que você tinha que saber como lidar com ela. Como você